Você voltou pro futebol nacional para jogar pelo Atlético Mineiro, onde a passagem não foi tão boa. Não foi boa. Que jogo você jogava? Aconteceu que a minha liberação demorou muito para vir do Japão e aquilo causava no torcedor uma certa ansiedade e eu acabei ficando meio que antipático àquilo, porque eles queriam que eu jogasse e a liberação não chegava. E de repente colocaram um menino, né, que ganhava R$300, na época o salário era isso, ganhava um salário mínimo, e esse menino começou a fazer gol. E eu vim e eu era o único que recebia, que eu era patrocinado por uma empresa, eu recebia os salários e os outros jogadores não recebiam. E aquela história começou a se avolumar dentro de Belo Horizonte. Nós viemos aqui jogar contra o Corinthians na Copa do Brasil e eu disse que me sentia constrangido por esse fato, né? E aquela câmera desligou e eu acabei dando fiz esse tipo de comentário. Quando eu cheguei lá, parecia que eu tinha falado mal de todo mundo. Eu tinha exposto o problema que era dentro de Belo Horizonte para o Brasil inteiro. Então eles não pagavam os outros jogadores e eu recebia, e aquilo para mim constrangia, né? E eu acabei falando isso e o time acabou saindo da Copa do Brasil, né? Perdemos de 2-0 aqui, se eu não me engano, ou 1-0 aqui, empatamos 1-1 lá, eu acabei até fazendo gol, tudo, mas naquele dia foi decidido que eu seria negociado. E em Belo Horizonte também é difícil atuar, né? Porque é uma cidade dividida em dois, a parte azul e a parte alvinegra. Também tinha essa pressão, os Cruzeiro vai bem. Muita pressão. É um pouco mais intenso daqui em São Paulo, viu? Né? É uma coisa bem dividida mesmo. É como Campinas, né? Ponte Preta e Guarani, lá também é desse jeito. Você fica dividido naquele negócio ali. Quando alguém fala bem, o outro fala mal, porque existe diferentes opiniões e diferentes vontades, né? E isso faz com que você fique no meio, você apanha de um jeito ou de outro, você apanha. Você saiu de lá e foi pro Vasco da Gama. Fui ser campeão brasileiro, Antônio Lopes, fui ser campeão brasileiro no mesmo ano. Você que ela que mandou o time, é verdade? Não tem nada disso. Ele extremamente muito sério, fazia as coisas direitinho ali, montou um time muito bom, apesar de ser um time que tinha perdido a final para o Botafogo. Naquele ano chegou alguns jogadores experientes e o time bateu o campeão brasileiro. Em 98 você foi pra Lusa e não tem como falar daquela semifinal. Esse é o ponto forte. Esse é o ponto que você fez um dos pênaltis. Eu acho que faltou na minha carreira um título pela Portuguesa. Essa é uma das coisas que a gente sente muito, né? Porque jogar na Portuguesa? É pressão também? Não é tão pressão, mas é aquela coisa, você se sente inferior. Porque você sabe que vão te prejudicar em alguma coisa. Existe essas entre os jogadores? Não, eu estou falando isso pessoalmente. Né? Eu me sentia desse jeito. Apesar de nós termos começado muito mal o Campeonato Paulista, de repente o time desandou a fazer gol, desandou a ir bem, e o grupo se uniu ali, de repente bateu, chegou contra o Corinthians, e quando chegou contra o Corinthians a gente achou, não, agora, hoje é o dia de passar, é um dia de... Não vai ser mais prejudicado. E foi totalmente ao contrário. O seu foi? No pênalti, né? Nesses pênaltis do Castilho, o que você achou? Não, eu achei que aquele pênalti que eu cometi... Você cometeu eu cometi o primeiro... Castilho acertou. Errou, porque eu realmente, cheguei forte no cara, mas ninguém dá um pênalti daquele, mas ele viu aquele pênalti. Os outros eles não viram, né? O César ele viu, é um absurdo, né? O que teve em cima do Ailton não deram, né? Mas o que teve em cima da dúvida foi duvidoso, estou falando alguns gestos lá que tá dando aí ele deu. Uma questão sobre a Portuguesa? Não, eu ia falar isso. Bom, eu convivo um pouquinho no Canindé, assisto bastante jogo da Lusa, tenho parentes lusitanos. Eu também. E lá deve ser muito querido mesmo, o pessoal gosta bastante da sua passagem. E o time vinha de um bom campeonato 96, que foi finalista contra o Grêmio. Manteve alguma coisa, a base foi basicamente a mesma nesses 2 anos.
E em 98, infelizmente, caiu pro Corinthians. Hoje o time está na Série B tentando subir de novo. Você tem acompanhado os jogos da Lusa? Você tem visto esse Barcelusa que eles estão colocando, que é um time que está um pouco mais jovem, tem o Edna agora que voltou, Pelé. que é um apelido, vive uma boa fase novamente, tem jogador que só joga no time. Você concorda com isso? Não, não concordo não. Eu acho que é questão de adaptação e uma parte psicológica do cara, né? Eu acho que logicamente que alguns se adaptam a times grandes e outros se adaptam a time pequeno. Pode ser que aconteça, mas se você souber trabalhar psicologicamente, eu acho que o cara tem condições de render em qualquer lugar. Porque o Edna no Corinthians foi mal, não teve tanta oportunidade, né? No português ele chega, é incrível, entra. Então, mas no Corinthians pode ser que ele tenha sido escalado em um momento difícil, uma posição errada, né? Tem a questão de vestir uma camisa. Exatamente, você tem que levar tudo isso em consideração, né? Mas eu estou feliz que a Portuguesa está fazendo essa campanha, porque eu acho que o lugar dela é na primeira divisão, que merece, tem um grande estádio, tem um departamento amador, Formador também. que sabe formar, sério, então isso tem que se levar em consideração. E o Jorginho, você conversa com ele ainda? Não, faz muito tempo que eu não falo com ele. Temos torcido para que dê tudo certo.